Olá, um bom dia a você, que Deus te abençoe. Eu estou fazendo essa live para responder algumas questões sobre adoção. Nós estamos em uma semana que se fala sobre adoção, então eu quero responder algumas perguntas. Como os adotivos reagem à adoção? Bem, quando o adotivo é acolhido para a adoção, ele reage de uma forma maravilhosa, porque ele está em uma situação complicada, em uma situação de risco, e ele quer sair daquela situação. Então, quando ele encontra uma casa que lhe dê amor, que lhe acolha, ele se sente extremamente feliz e a sua reação é de uma forma maravilhosa, não é? Portanto, a reação do adotado é uma reação de alívio de alguém que saiu de uma incógnita, de um transtorno, de um receio, de um medo, de um trauma, e ele passa a viver uma vida segura, uma vida feliz, desde que ele encontre amor, carinho, afeto e acolhimento necessário para o seu convívio, né? Vocês não têm medo de uma reação contrária deles no futuro? Não, nós não temos nenhum medo de reações, porque quando você tem uma boa criação, você será um grande homem. Se eu ensino os meus filhos a serem bons homens, boas crianças, ensino educação, ensino respeito, ensino conduta, os meus filhos não vão ter problema comigo e nem com ninguém, não é? E isso pode acontecer de ter problemas, tanto o adotivo como a criança que não é adotada, não é? Nós vemos aí um mundo completamente de perna para o ar, com filhos que não foram educados, que não foram ensinados, e acontece aí muitas coisas. Nós tivemos aí e temos visto aí muitas situações dramáticas de filhos que os pais não foram presentes, não manifestaram amor, não manifestaram afeto, carinho, e foram problemas para a sociedade. Então, até a própria palavra de Deus nos diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu semear bom ensinamento para os meus filhos, se eu educá-los, com certeza eles vão ser bons filhos. Então é preciso ser bons pais, é preciso ensiná-los, e essa questão de eles trazerem problema, os filhos trazerem problema, independente de serem adotivos ou não, eles poderão trazer problemas se não forem bem educados. Perguntaram, vocês pretendem adotar mais filhos? Não, lógico que não, até por causa da nossa idade, já não queremos mais adotar filhos, a não ser que seja um socorro, uma situação de socorro, e que aconteça de nós estarmos à frente para atender, né? Quais são os princípios que vocês usaram para acolher? Bom, nós não tivemos assim tantas exigências. A única exigência que nós tivemos é que eles não fossem muito diferentes de nós, para que eles também não fossem marcados como adotivo para o resto da vida, não é? Que eles tivessem uma fisionomia mais ou menos semelhante à nossa, para que tivessem realmente a aparência de filhos e não uma fisionomia muito diferente, para não ser marcado como adotivo, não é? Visivelmente, né? Não sou contra alguém que adote crianças muito diferentes, mas nós preferimos assim, tão somente isso, né? Que tipo de dependência, por exemplo? Nós não queríamos crianças com alguma dependência forte, que nós tivéssemos que dedicar a nossa vida exclusivamente ali no trato, no dia a dia, porque isso traria para nós dificuldades, uma vez que nós não temos assim tantos recursos financeiros, né? Uma criança com muita dependência é preciso ter muitos recursos financeiros para dedicar a vida ali, cuidar dessa criança constantemente, ou pagar um cuidador, e nós não temos essas condições, né? E assim são as coisas. E nós tivemos depois problemas com o nosso filho de saúde, mas já estava encaminhado entre nós, já estávamos com o coração completamente voltado para ele, ele também para nós. Já é nosso filho mesmo, então isso pode acontecer com qualquer criança, de repente deparar com alguma situação de enfermidade. Nesse período de 6 anos, chegaram a arrepender do ato de adoção? Não, nós nunca arrependemos,
sempre tivemos, compreendemos que nós temos que caminhar para frente. É como um casamento, né? Uma pessoa que casa e de vez em quando tem vontade de separar-se, então é porque não há amor e não há desejo de continuar. E na adoção também é a mesma coisa, jamais pensamos em devolvê-los, jamais pensamos numa situação dessa, né? Sempre lutamos para prosseguir. Esse pensamento nunca foi alimentado em nossa mente, jamais. Nós sempre tivemos o desejo de prosseguir e corrigir aquilo que precisava ser corrigido, né? Que tipo de problemas, perguntaram aqui, que tipo de problemas vocês tiveram? Um dos problemas é do próprio conflito da criança, né? A criança vem já com uma certa idade, por exemplo, o mais velho, o Lorenzo, tinha 5 anos, então já vem já com a sua identidade já iniciada, né? Então nós tivemos que trabalhar na personalidade, tivemos que trabalhar na identidade da criança, para que ela pudesse se inteirar realmente da família e ser realmente, se sentir realmente como filho verdadeiro, sem ter nenhum tabu, sem ter nenhum problema, né? Então, essas situações são situações que a gente precisa trabalhar com elas e muito bem, né? É isso aí. Mais perguntas que vocês fizerem, podem deixar registrado aqui, nós estamos prontos a responder. Mas um dos conselhos que eu lhe dou, se você tem desejo de adotar um filho, ore a Deus, veja as suas condições psíquicas, veja o seu desejo de ter um filho e faça isso. É muito bom e Deus vai te abençoar, porque você está fazendo um ato de amor, de afeto, de gratidão a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito pela sua vida, e você com certeza vai ser abençoado por Deus pelo ato de adoção. E Deus ama aqueles que fazem esse tipo de trabalho. Nós fomos e temos sido abençoadíssimos por Deus por esse ato. Eu noto que tem coisas que nós recebemos de Deus, tem bênçãos que nós recebemos, e eu vejo que é um sinal de gratidão de Deus pela atitude a qual nós tivemos de adotar, de tirar 2 crianças de uma situação crítica em que eles estavam, e ainda que eles estavam em uma situação não tão crítica como grandes cidades, né? E nós louvamos a Deus porque eles foram arrebatados para o seio de uma família que os ama, que os acolheu e que tem carinho maravilhoso por eles. E não há nenhum sinal entre nós de ser filhos adotivos. Não há nenhum sinal. Eles são realmente filhos nossos, e a impressão que nós temos é que até foram gerados. Até a Sandra brincou uma vez que quando eu vim de Portugal para cá, passeio ou resolver alguma coisa, até brincou se eu não tinha arranjado o Lorenzo por aí, porque o Lorenzo parece bastante comigo, até mesmo o cabelo, o crespinho, e nós louvamos a Deus, porque até nisso o Senhor Deus tem feito uma obra grandiosa. E eles vivem felicíssimos, né? E como eu disse ontem, se você tem esse desejo de adotar, faça isso, isso é muito bom. Você vai ter alguém, nunca adote por isso. Não vai adotar um filho pensando, na minha velhice ele vai cuidar de mim. Isso pode não acontecer. Ainda que você crie bem, mas quando ele ficar adulto, ele vai bater asas, vai voar, vai ter a sua família e pode não ter a disponibilidade para cuidar de você. É claro que você não vai adquirir um cuidador, mas você adotando, você vai está fazendo um gesto de amor, e eu tenho certeza absoluta que Deus irá retribuir a você de uma forma maravilhosa, como tem retribuído a nós. Eu posso dizer que nós somos uma família abençoadíssima. Lutamos grandemente aí com a doença do Lorenzo, já estamos, graças a Deus, no respaldo final. O Senhor Deus tem operado uma obra grandiosa, e isso pode acontecer com qualquer um. Se você tivesse gerado um filho e o seu filho tivesse ficado doente, o que você ia fazer? Amar e cuidar. Mas quanto aos meus filhos, para nós é algo maravilhoso. Parece que foi escolhido a dedo, né? Parece que foi escolhido a dedo. Esses serão seus filhos. E quando eles chegaram, encontraram conosco, eu disse isso ontem,
eles encontraram conosco, nós fomos visitá-los e eu peguei o Lorenzo no colo. O Lorenzo era pequenininho, né? E posso dizer que a gente até achava feinho, né? Aquela criancinha, cabelo bem curtinho. E eu peguei ele no colo e ele perguntou assim, eu estou precisando de um pai, eu estou querendo um pai. Você quer ser meu pai? Eu disse, olha, eu vim aqui para isso, nós viemos aqui para isso. Aí ele disse assim, só que eu tenho um irmãozinho, você não se importa? Eu disse, não me importa, eu sei que você tem um irmãozinho. E é por isso que nós viemos aqui. Então, aquele desejo de encontrar um pai era tão forte neles que aquilo tocava no nosso coração. E a partir daquele dia, eles foram para a nossa casa, mesmo sem a liberação do tribunal, eles foram para a nossa casa e até hoje eles estão em nossa casa. E nós tentamos depois, devido a um aconselhamento da assistente social, levá-los para pousar lá na casa, e eles não aceitavam pousar. Eles choravam e não queriam de jeito nenhum. Nós tivemos que voltar com eles para casa e eles ficaram em nossa casa. Até hoje, graças a Deus, já fazem 6 anos que os nossos filhos nasceram em nosso coração. E é uma grande alegria para nós. Nós estamos vencendo essa etapa agora, uma etapa bastante difícil, uma etapa que foi bastante complicada para nós. Tivemos muita ajuda de pessoas, porque nós sozinhos não íamos conseguir de jeito nenhum, mas o Senhor sempre provê os meios, né? É que diz o Salmo 41, que Deus afofa a cama daqueles a quem estende a mão ao aflito. Esse salmo não sai da minha mente, do meu coração, porque é um salmo tão real para nós e na nossa vida, e nós louvamos a Deus por isso, porque esse salmo tem falado conosco de uma maneira maravilhosa. Eu quero ler aqui para você o salmo de número 41. Diz assim, bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O que é uma criança que está em um armazém ou num depósito de crianças? Em um lar de crianças para ser acolhida? É uma pessoa que está completamente indefesa, completamente necessitada de carinho, necessitada de afeto, porque os funcionários que ali estão, nem todos conseguem manifestar para eles um carinho, nem todos conseguem manifestar para eles o afeto que eles precisam, que eles vão receber de pais. Não é? Então, nós precisamos compreender que há muitas crianças carentes e nós, às vezes, temos o nosso meio de vida, vivemos sozinhos, não temos coragem de distribuir o afeto, estender a mão para uma criança que precisa de um lar. O Salmo 41, verso 2 diz assim, o Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor cuida de nós de uma forma maravilhosa quando nós estendemos a mão. O que é o Evangelho? O Evangelho é cuidar da viúva, atender os órfãos e a viúva, e atender quem mais precisa, aquele que é mais carenciado. Isso é viver o Evangelho. Tem gente que pensa que viver o Evangelho é ir para a igreja, bater palma, cantar. Isso faz parte do Evangelho. Mas o Evangelho verdadeiro é atender as pessoas que precisam de nós. Esta é a prática do verdadeiro Evangelho. Nós temos lá em Portugal algumas pessoas, inclusive essa semana nós falávamos com um casal, que nós semeamos naquela terra, naqueles corações, e hoje eles louvam a Deus pela nossa passagem ali. Né? Porque nós fomos ferramentas de Deus para atendê-los. E da mesma forma é a adoção. Quando você se entrega para acolher uma criança que tanto precisa de um afeto, de um abraço, de um carinho, e você está livrando uma criança de ser um homem amanhã de uma péssima qualidade, porque você está trazendo para o seu aconchego, está trazendo para o seu regaço para cuidar, para ensinar, para disciplinar, para fazer dele um homem de bem, uma mulher de bem, e isso é algo grandioso para Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é? É preciso que nós, você que não tem filhos, você que ainda deseja ter filhos, estenda a mão para essas pessoas que precisam. E eu louvo a Deus porque eu não gerei nenhum filho para este mundo perverso.
né? Eu não gerei nenhum filho para esse mundo perverso. Muito pelo contrário. O Senhor me deu graça, sabedoria, desejo para minha esposa. Não é? A Sandra tinha desejo. A princípio, nós estávamos vivendo já 14 anos casados, sem filhos. Eu não tinha desejo de ter filhos. Mas depois que a Sandra começou a manifestar esse desejo e entrou na fila da adoção, aí começou também em meu coração esse desejo de ter filhos. Né? E a partir do momento que nós conhecemos os nossos 2 pequeninos, que eles eram tão pequenininhos, e ali o amor começou em nosso coração lentamente. Não pense você que quando você adotar uma criança, você está cheio de amor por ela. Claro que não. Você vai encontrar algumas dificuldades. A personalidade da criança a qual você adotou, a maneira a qual ela foi criada naquele espaço onde ela estava, ela traz alguns costumes terríveis e que precisa ser trabalhado, né? E esse trabalho é feito lentamente, é feito com cautela, com muita oração, deixando o amor fluir, né? O amor vai fluindo em nosso coração e nós vamos trabalhando conosco mesmo, nós vamos aprendendo e as próprias crianças, elas vão nos ensinando. Nós aprendemos muita coisa com os nossos filhos, aprendemos muita coisa. Aprendemos a ser mais afáveis, aprendemos a amar mais, aprendemos a sentir a dificuldade, aprendemos a ver com os olhos espirituais, aprendemos a olhar com os olhos da misericórdia, não é? E compreendendo o quanto eles sofreram. Nós sabemos mais ou menos o quanto os nossos filhos sofreram lá atrás. Terríveis, sofrimentos terríveis e graças a Deus eles foram alcançados, né? Porque o Senhor Deus deu-nos essa oportunidade de alcançá-los, de trazer para um lar, de serem acolhidos e hoje estão fundidos na família, né? Estão fundidos. Eu citava ontem o exemplo da soldadura, né? 2 chapas de ferro, quando elas são soldadas, se elas não se fundirem, a soldadura arrebenta. A hora que esfriar ou qualquer situação, ela vai arrebentar. Mas se ela for fundida, ela torna-se uma peça só. Ela pode arrebentar em outro lugar, mas naquele lugar da soldadura, ela não arrebenta. Então, a adoção precisa ser assim, precisa ser algo fundido, precisa unir com toda a inteireza que a solda tem e traz, com todo o calor, ela precisa ser fundida. E a adoção também é assim. Nós precisamos permitir que o amor se envolva ou nos envolva de uma forma que este ato seja uma coisa tão ligada que nunca mais vai parecer que foi um acolhimento da forma que foi. Vai sempre parecer que foi gerado do ventre. E isso é algo maravilhoso. Isso é algo de Deus. Nós, como filhos espirituais, também somos adotivos espiritualmente. O Senhor Deus nos adotou, nos acolheu e nós louvamos a Deus por isso, porque nós fomos trazidos para o lar. E também me lembro da situação de Mefibosete, um garoto que tinha problemas nos pés, estava lá em Lodebar, uma cidadezinha, completamente esquecido. Mas Davi chegou lá, adotou, levou para sua casa, ele passou a fazer parte da família real. Passou a comer com o rei, passou a viver com o rei, e ele sentado à mesa não mostrava nenhum defeito, porque quando nós assentamos à mesa com o Senhor, com o nosso Deus, nós passamos a ser uma pessoa só, não há defeito em nós, né? Então é interessante. Veja bem o que diz aqui em Romanos 8,5. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Romanos 8,15. Nós recebemos esse espírito de adoção e não estamos mais atemorizados. Nós não temos mais medo do inferno, nós não temos mais medo da morte, nós não temos mais medo de nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando nós acolhemos uma criança, nós tiramos ela desse temor, deste medo, daquela incerteza a qual ela tem do amanhã. O que será de mim neste lugar? E quando ela vê algumas crianças saindo, sendo adotadas, sendo abraçadas, elas ficam em um questionamento sem fim. Não é? Eu imagino quantas crianças passam noites
pensando na sua vida, no seu futuro, o que será dela, não é? Então nós precisamos pensar nisso. Você que tem possibilidade de acolher uma criança, de adotar um filho, para que ele possa lhe chamar de mãe, lhe chamar de pai, faça isso. Faça isso, eu tenho certeza que você vai ser retribuído pelo Senhor. Mas faça se no seu coração tiver este desejo, se em seu coração tiver o desejo de ser mãe, não é? A Sandra, tanto como eu, no começo nós não tínhamos essa afinidade forte. E sabe quando é que essa afinidade fundiu mesmo? Foi quando o Lourenço ficou doente e que a Sandra passou horas, dias e dias, 2 anos praticamente dentro dos hospitais. E ali esse amor foi fundido no coração e hoje nós temos um carinho espetacular, maravilhoso. É uma experiência muito grande e muito forte. E eu queria compartilhar com você e queria que você também sentisse esse desejo de acolher alguém, de abraçar alguém, de jogar o cobertor em cima de alguém que precisa e que possa lhe chamar de papai, de mamãe, como nós temos hoje, né? E eu me lembro um dia que o irmão Jairo esteve em casa e ele ficou encantado de ver os pequeninos nos chamar de papai, de mamãe, e nós estranhávamos, né? No começo, para nós era muito estranho ver a criança nos chamar de papai, de mamãe. Imagine você ver uma criança pedir alguma coisa, eu quero comer um doce, Nós não tínhamos esse hábito, né? Eu me lembro que eu estava no escritório um dia estudando e o Rafael chegou e disse para mim: o papai fica o tempo todo aí no escritório, nós queríamos brincar, eu tive que deixar, tive que brincar com eles. Então essas coisas, nós que não estamos acostumados quando adotamos, demora um pouquinho para que isso seja fundido na família, né? E graças a Deus, louvamos a Deus pela misericórdia do Senhor. É isso, queridos. Que Deus te abençoe grandemente. Pense nisso. Pense em estender a mão para alguém que tanto precisa da sua ajuda, que tanto precisa do seu apoio, que tanto precisa do seu carinho, do seu afeto. Você já pensou quantas crianças estão nos lares abandonadas, sem esperança, sem desejo, sem sonho? Pense nisso. Tá bom? Deus te abençoe.